Fala, galerinha! Vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, módulo 13, nossa segunda aula, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fração decimal e fração geratriz, tá? A fração decimal, a gente já viu anteriormente, tá? São aquelas que possuem no denominador um número de potência 10, ou seja, a gente vai ter o 10, o 100, o 1000, o 10.000 e assim por diante. São as frações que geram os decimais exatos, tá? Então, sempre que a gente tiver um decimal exato, como os dois exemplos que eu coloquei aí para vocês, que está aqui, a gente vai ter uma fração decimal. Então, isso daqui é algo que a gente já aprendeu como transforma. Na aula anterior, a gente viu que, para transformar de uma fração para um decimal, basta a gente fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, hoje, a gente vai fazer o processo inverso, tá? Então, a gente vai sair do decimal e a gente vai transformar ele em uma fração. Então, a fração decimal, que a gente trabalha com os decimais exatos, como temos aqui os dois exemplos, é o seguinte: a gente vai eliminar a vírgula, tá? Eliminando a vírgula, a gente tem o nosso numerador. Então, 0,3 sem a vírgula ficaria 3, tá? O denominador ele vai ser uma potência de 10, tá? Então, a gente vai ter uma casinha decimal, o número 10. Duas casinhas decimais, o número 100. Três casas decimais após a vírgula, o 1000. 4, 10.000, 5, 100.000, 6, 1 milhão e assim por diante. Ou seja, a gente vai colocar o número 1 e a quantidade de casas que a gente tem aqui vai ser a quantidade de zeros no nosso denominador. Então, a gente já tem a nossa fração decimal, tá? Nesse outro caso aqui, ó, eu elimino a vírgula, eu fico com 248, tá? Coloco o número 1, tenho duas casas decimais após a vírgula, então, eu coloco 2 zeros. Então, isso daqui são as nossas frações decimais. Lógico, por se tratar de uma fração, a gente sempre tem que trabalhar com a questão da simplificação, não posso esquecer disso. Então, aqui, ó, ambos os valores são divisíveis por 2. Então, a gente divide por 2. Então, 248 por 2, a gente obtém o 124. 100 por 2, a gente obtém o 50. Ambos ainda dividem por 2. 124 por 2, a gente vai ter o 62. 50 por 2, a gente vai obter o 25. Então, essa daqui é a nossa fração que gera esse decimal, ok? Que partiu dessa fração decimal aqui, ok? Então, isso é a fração decimal, quando a gente vai ter os múltiplos de 10 no denominador, ou seja, uma casa decimal, 10, 2, o 100, 3, o 1000, 4, 10.000, 5, 100.000 e assim por diante, ok? Então, dando sequência aqui. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos de frações decimais aqui para estar executando. Então, 0,852, eu elimino a vírgula, eu tenho o 852 no numerador, coloco 1, 3 casas decimais, então, eu vou colocar 3 zeros. Essa é a minha fração decimal. Claro, preciso fazer a simplificação. Sempre que eu trabalho com uma fração, ela tem que estar na sua forma mais simplificada possível, ok? Então, desenvolvo aqui. Então, eu tenho lá 852, ele é divisível por 2. Então, 426. O 1000 dividido por 2, eu tenho o 500. O 426 dividido por 2 é 213. O 500 dividido por 2 vai dar 250.
aqui eu já não consigo mais simplificar. Aqui em cima é divisível por 3, aqui não. Aqui é por 2 e por 5, aqui não, ok? Próximo exemplo, ó, eliminei a vírgula, fico 15. Coloco 1, uma casa decimal. Então, 15 por 10, minha fração decimal. Óbvio, consigo simplificá-la. Se eu dividir aqui por 5 e aqui por 5, eu vou ter 3 sobre 2, ok? E a última aqui, 2 sobre, tenho 3 casinhas, 3 zeros, 2 sobre 1.000. Ambos são divisíveis por 2, que daria 1 sobre 500. Essa é a minha fração decimal aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, para transformar um decimal em fração decimal, basta escrever o número decimal sem a vírgula, considerando ele como denominador. Em seguida, escrever o denominador com uma potência de 10, na qual a quantidade de zeros seja igual à quantidade de algarismos na parte decimal, ou seja, após a vírgula. Beleza? Então, seguindo aqui, fração geratriz. A fração geratriz são aquelas frações que dão origem a um decimal infinito periódico, as nossas dízimas periódicas. Então, aqui, ó, o 0,44444. A fração geratriz dele é o 4 nonos. 5,282828. A fração geratriz é o 523 sobre 99. 23, o 0,2555, 23 sobre 90. Então, notem que eu tenho o 9, eu tenho 99, eu tenho 90. Então, aqui eu tenho diversos denominadores diferentes. Para cada caso, a gente vai ter uma fração geratriz bem diferente da outra, tá? E como eu vou conseguir chegar, visto que esse decimal aqui ele é infinito? Como que eu vou encontrar essa fração que gera ele? Nós temos duas formas. A primeira forma, que eu vou trazer para vocês, é a utilização de uma equação do primeiro grau, tá? Em alguns casos, ela é mais simples, tá? Porque é mais matemática, a gente consegue realmente desenvolver e demonstrar, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu trouxe o passo a passo. O primeiro passo, atribuir a dízima a uma incógnita x. Então, eu vou pegar aqui, ó, que x é igual ao valor que eu tenho, ao 0,888 infinitamente, ok? Segundo passo, multiplicar a equação obtida por uma potência de 10, ou seja, vou multiplicar por 10, por 100, por 1.000, até obter duas versões. Uma com o período logo após a vírgula e outra com o período junto à parte inteira. Ou seja, gente, o que nós vamos precisar aqui? A gente vai multiplicar até que eu obtenha em ambas o período exatamente igual. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 10. Eu preciso multiplicar ambos os lados da minha igualdade. Então, se eu multiplicar o x por 10, eu vou ter o 10x. Se eu multiplicar o 0,888 por 10, eu vou ter o 8,8888. O que acontece após essa multiplicação com a parte que se encontra após a vírgula? Ela fica exatamente igual, certo? Quando eu tenho essa parte exatamente igual, eu paro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equação menos a outra. Quais são as equações que eu tenho igual? A equação 1 e a equação 2. Tem casos que vai ser a 1 e a 3, a 2 e a 5. Tudo vai depender dos valores que a gente tem. Então, aí eu vou lá fazer a minha subtração. Eu vou fazer a minha diferença aqui. Então, eu vou fazer a equação 1 menos a equação 2 em ambos os lados, tá? Então, vai ficar, no caso, na verdade, a gente tem que fazer a equação 2 menos a equação 1, para a gente ficar com o valor positivo. Então, na verdade, a gente vai pegar a segunda equação
menos a primeira. E isso vai ficar, ó, 10x menos x é igual a 8,8 menos 0,8, ok? Como as partes decimais são iguais, é como se eu anulasse elas. Então, eu posso descartar isso e posso descartar isso. E aí, eu faço a minha subtração. 10x menos x, 9x, igual 8 menos 0, 8. Virou uma equação. O que eu vou fazer agora? Isolar o x. Então, x é igual a 8 sobre 9. Essa daqui é a minha equação, a minha fração geratriz. Então, se eu dividir 8 por 9, quanto que vai dar? Tem que dar 0,8888 infinitamente. Vamos verificar isso? Então, ó, 0, 0,80 dividido por 9 vai ser 8. 8 vezes 9, 72. Sobra 8. 80. 80 por 9, 8. 72. Sobra 8. 80, 8. E vai dar 0,888 infinitamente. Ok? Então, esse é o nosso primeiro processo. Processo utilizando a equação. Vamos verificar aqui um outro exemplo. Então, ó, agora eu trouxe uma equação um pouquinho maior, tá? Então, a primeira coisa, qual é o primeiro passo? Atribuir o valor a x. Então, x é igual a 10,35 infinitamente, ok? Multiplico aqui por 10. 10x é igual. Sempre que eu multiplicar por 10, a vírgula vai caminhar uma casa à direita. Então, eu vou ter 103,5353. A parte que eu tenho após a vírgula é igual? Não, aqui é 3535, aqui ficou 5353. Então, não é igual, ok? Vou multiplicar novamente, agora por 100. Tá? Então, vai ficar 100x é igual a 1035,35,35. Então, agora, se a gente observar aqui, ó, 35, 35, 35. Aqui, 35, 35, 35. Então, a equação 1 e a equação 3, elas possuem a parte decimal exatamente igual. O que a gente vai fazer? Nós faremos a equação 3 menos a equação 1. Como eu disse, nem sempre vai ser em sequência. Pode ser a 1 e a 3, a 1 e a 5, a 1 e a 10. Tudo vai depender do número decimal que a gente tiver. Então, vai ficar, ó, 100x menos x é igual a 1035,35, que é a parte decimal, menos 10,35, que é a nossa partezinha decimal. A gente vai fazer as operações. Então, 100 menos 1, 99x, é igual. A parte decimal aqui eu elimino. Então, fica 1035 menos 10, 1025. Então, vai ficar x igual a 1025 sobre 99, ok? Se eu fizer a divisão, 1025 por 99, vai resultar em quem? Em 10,35, 35, 35 e assim sucessivamente. Então, essa daqui, no caso, essa parte aqui, é a nossa fração geratriz, ok? Preciso sempre verificar se vai ter simplificação. Tá? Nesse caso, não, porque o 99 é divisível por 3 e por 9. O 1025 não é. Então, eu paro aqui mesmo, ok? Então, próximo exemplo. Agora, aqui, nos exemplos anteriores, a gente sempre tinha um decimal infinito periódico simples, tá? Que eu expliquei na aula anterior, que ele não tem o anteperíodo. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o 2
como antiperíodo. Vai mudar alguma coisa? Não, tá? Nessa parte da equação não muda nada. Então, eu vou pegar lá, x é igual a 1,2444 infinitamente. Multiplico por 10. 10x vai ser igual a 12,444 infinitamente. É diferente as partes após a vírgula. Vou multiplicar novamente. 100x vai ser igual a 124,444. Opa! Agora, eu já consigo observar que, 444, 444 infinitamente. Tenho as duas partes que eu vou usar. Então, agora eu vou usar a equação 2 e a equação 3. Então, eu vou lá fazer a subtração. Então, vai ficar 100x menos 10x é igual a 124,4 menos 12,4. A parte decimal, a gente já elimina, tá ok? E aí, a gente vai para o nosso cálculo. 100 menos 10, 90x. 124 menos 12 vai dar 112. Então, a gente vai ter que x é o 112 sobre 90, ok? Se eu dividir 112 por 90, eu tenho que chegar no 1,24444. Essa nossa fração geratriz. Só que ela possui simplificação. Ambos os números são pares, ambos são divisíveis por 2. Então, 112 dividido por 2, 56. 90 por 2, 45. O 45 é divisível por 1, 3, 5 e 9, tá? O número 56 não é divisível por nenhum deles. Então, aqui, realmente, eu tenho a minha fração geratriz. Então, gente, cuidado. Sempre é preciso simplificar por se tratar de uma fração, ok? Vamos lá, dando sequência. Agora, aqui, eu vou trazer o método prático, tá? O método prático, ele é muito simples quando a gente tem uma dízima periódica simples com a parte inteira zero, como são os exemplos que nós temos aqui. Como que a gente vai fazer isso? Qual é o valor que está se repetindo aqui no primeiro número? É o 8. Então, eu vou pegar o valor que se repete, que é o período, e para cada algarismo do período, eu vou colocar um 9. Minha fração já está feita, ok? Quem é o período aqui no segundo? O 17. Quantos números eu tenho no 17? 2. Então, eu vou colocar 2, 9. Tá? Quem é o período aqui de repetição? 1, 7, 2. Quantos números repetindo? 3. Então, eu vou colocar 3, 9. Então, eu já tenho direto a minha fração geratriz, tá? Então, para formar a fração com o período, tá? Eu uso o período no numerador e um algarismo 9 para cada algarismo que tiver o período. O período é um número, eu uso um 9. O período é 2, eu uso 2 noves. O período é 3, 3 noves. Se for 4, 4 noves e assim sucessivamente, ok? Isso quando eu tenho o zero na parte inteira e a dízima periódica é simples, ok? Vamos lá. Próximos exemplos aqui. A parte inteira ela é diferente de zero, tá? Quando a parte inteira é diferente de zero, a gente vai separar isso aqui. Eu vou pegar a parte inteira e vou somar a parte decimal, tá? Então, 1,555 é a mesma coisa que 1 mais o 0,5555. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui na fração. Então, a gente vai ter 1 mais 5 sobre 9. Tá? Porque eu tenho um único valor no período, eu coloco um 9. E aí, eu resolvo essa fração aqui. Faço o MMC vai dar 9, tá? Porque aqui é como se eu tivesse o 1. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 5, 5. E aí, eu faço a soma aqui no numerador. 14 nonos. Está feito a minha
fração geratriz para esse valor aqui, ok? Aqui, ó, mesma coisa, eu vou separar. Então, eu vou ter 20 inteiros mais 0,151515. Então, vai ser 20 mais 15, que é a parte que se repete, sobre 99. Vou fazer o MMC, que vai dar 99, certo? Aí, eu vou dividir e multiplicar. 99 dividido por 1, 99. Vezes o 20, eu vou ter o 1980. Mais 99 dividido por 1 por 99 é 1. 1 vezes 15 é 15. E aí, eu somo 1980 mais 15, vai dar 1995 sobre 99. E aí, está feito aqui o meu número, a minha fração geratriz. Ok? Alguma dúvida, gente? Tendo dúvida aí, vai mandando as perguntinhas que o professor vai auxiliando sempre que possível. Vamos lá, para o próximo. Agora, aqui, a gente vai usar um método prático na dízima periódica composta, tá? Ele é um pouquinho mais chato que o anterior. Então, a gente vai ter um passo a passo aqui para seguir. Ó, as dízimas compostas são convertidas em fração por um método que as forma da seguinte maneira. Então, ó, para cada algarismo do período, a gente vai colocar um 9 no denominador, como no anterior, ok? Para cada algarismo do antiperíodo, a gente vai colocar um 0 também no denominador, ok? E no numerador, a gente vai fazer a subtração da parte inteira com antiperíodo e período, menos a parte inteira com antiperíodo. Vamos mostrar como que é isso. Então, ó, eu tenho aqui o 0,38888, tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho um número no antiperíodo, então, ó, eu coloco um algarismo 0. Para cada número que eu tenho no antiperíodo, eu coloco um 0. O período é o 8. Então, para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Isso formou quem? Formou o nosso denominador. No numerador, eu vou pegar a parte inteira, o antiperíodo e o período, então 0,38, que é 38, e vou subtrair a parte inteira e o antiperíodo. Então, 0,3 é 3. Essa é a fração geratriz. Vamos praticar para ficar ainda mais fácil. Então, aqui eu tenho o 0,5121212. Então, primeira coisa, ó, eu vou fazer o numerador. O nosso numerador é a parte inteira, certo? O antiperíodo e o período. Então, fazendo isso, eu tenho o número 512. Menos, eu vou subtrair a parte inteira e o antiperíodo. Então, 0,5. Então, eu vou subtrair 5, ok? Aí, na parte de baixo, na parte inferior, nós temos o 5 sendo o antiperíodo, tá? Então, isso aqui é o antiperíodo. E nós temos o 12 sendo o período. Para cada número do período, eu vou colocar um 9. Para cada número do antiperíodo, eu vou colocar um 0. Então, aí a gente vai fazer aí o 512 menos o 5. A gente vai ter o 507 no numerador e embaixo no denominador o nosso 990, ok? Essa daqui é a nossa fração geratriz para esse decimal infinito periódico composto, para essa dízima composta, ok? Lembrando, sempre preciso verificar se há simplificação. O 507, ele divide por 3, que é 169, tá? O nosso 990, ele também divide por 3, que vai dar 330. Então, essa daqui é a nossa fração geratriz final, ok?
Então, vamos lá. Dando sequência aqui, mais um. Para finalizar aqui para vocês, então, gente, o que vocês têm para fazer? Página 11, 12, 13 e a TC 39. Certo, galerinha? Então, ó, verifiquem o que vocês conseguiram entender melhor, tá? Se é usar a equação ou se é usar os métodos práticos. Vocês podem usar método prático no que vocês acharem mais simples, por exemplo, nas dízimas simples, e pode usar equação nas dízimas compostas, não tem problema. Tudo vai ficar a critério de vocês. São vocês que decidem o que vocês querem usar, qual vocês querem estar aplicando. Beleza, gente? Então, galerinha, bom estudo a todos aí. Até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha!